Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa videoaula desse casaquinho. Essa é a segunda parte, a parte final, e se você não assistiu a primeira, é só você clicar no botão que está aparecendo no topo da sua tela. Na primeira parte você vai ver a lista de material e várias informações sobre medidas que vocês irão precisar para confeccionar a sua peça. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e vamos começar. Bem, pessoal, então aqui como vocês podem ver, eu já terminei as duas partes da frente. Agora a gente vai passar para a parte das costas. Vamos voltar com o fio e vamos nos aproximar dessa região bem aqui onde está o marcador. Agora você vem nessa alça que está logo depois da alça onde está o marcador. Observe que a gente não vai prender o fio na mesma alça do marcador. A gente vai prender naquela que está logo depois. A gente vem na terceira corrente e nela a gente dá o nozinho ou prende o fio da maneira que a gente preferir. Vou colocar aqui a agulha no trabalho, fazer um ponto baixo nessa mesma alça. E aí, eu vou seguir a nossa receita, como vocês já conhecem, fazendo 5 correntes. E o ponto picô na terceira corrente da alça seguinte. Vou fazer isso até eu chegar próximo do outro marcador. Tô chegando aqui próximo do marcador. Resta aqui, antes do marcador, uma alça. Fiz aqui 5 correntes. Venho na terceira corrente aqui dessa última alça e vou fazer um ponto baixo. Então, assim, a gente fez a primeira carreira, que começa e termina com uma alça inteira. Pessoal, na parte das costas, a gente vai seguir reto. O tempo inteiro, reto dos dois lados. Então, o que a gente vai fazer na parte das costas, você já conhece. Ora começa e termina com a alça inteira, ora começa e termina com uma meia alça. Então, agora, a gente vai fazer uma meia alça. 3 correntes que equivalem a um ponto alto, mais 2 correntes de separação. Vira o trabalho e faz o picô na terceira corrente. Cinco correntes, vai para a próxima alça e faz a mesma coisa. E assim você segue, tá? Simples assim. Eu não tenho muito o que mostrar para vocês na parte das costas. Como eu já disse, vocês irão seguir reto aqui, dos dois lados. E vocês vão seguir reto até quando? Eu quero que vocês observem o trabalho de vocês e contem quantas carreiras vocês fizeram na parte da frente, tá bom? Basta contar um dos lados. Quantas carreiras vocês fizeram na parte da frente. E depois vocês irão fazer uma carreira a menos na parte de trás. Simples assim. Por exemplo, digamos que eu tenha aqui na parte da frente 20 carreiras. Então, eu vou fazer aqui na parte das costas 19, tá bom? Por quê? Porque a carreira que vai faltar pra gente igualar as partes, eu vou usar ela para unir frente e costas. Então, a gente vai fazer uma carreira a menos e depois a gente volta para fazer essa última carreira, ok? Vamos lá. Bem, pessoal, então assim está o meu trabalho. Nesse momento está faltando apenas uma carreira aqui na parte das costas para que eu tenha a mesma quantidade de carreiras que eu fiz nas partes da frente, tá bom? O que a gente vai fazer agora é a carreira que está faltando, mas essa carreira ela é feita de uma forma um pouco diferente e ao mesmo tempo que a gente vai fazer ela, a gente também vai fechar o ombro, unindo a parte de trás com a parte da frente. Como vocês podem ver, a continuação do meu fio está desse lado, ou seja, eu vou começar a união desse lado aqui. Entretanto, antes disso, eu já vou fazer a marcação do espaço que eu vou fechar do outro lado, tá? Do lado contrário ao que está a ponta do fio. Para fazer essa marcação, é muito simples. Você vai pegar o seu trabalho aqui na parte da frente do seu trabalho e vai contar quantos picôs você fez na última carreira, tá bom? Eu tenho aqui 1, 2, 3 picôs. Contem aí o de vocês. Aí, depois, vocês vão pegar aqui a parte de trás, que tá do mesmo lado, e vai contar a mesma quantidade de picôs de fora pra dentro, tá bom? 1, 2, 3. E aí, vocês vão marcar. Eu encontrei 3 picôs na parte da frente, então, eu tô marcando aqui o terceiro picô na parte de trás, sempre de fora, do lado da cava, pra dentro, tá bom?
Então, agora eu vou começar o fechamento. Eu vou colocar essa parte da frente do trabalho para trás das costas, dessa forma, olhem só. E aí, eu vou pegar aqui, para começar a nossa união. Bem, então, só para vocês entenderem como está o meu trabalho. Aqui eu tenho a parte das costas e na parte de trás aqui, em relação à visão do vídeo, eu tenho a parte da frente. Na última carreira da parte da frente, se você fez igual ao meu, a última carreira ela começa aqui com uma meia alça. Então, é justamente a carreira que está faltando a gente fazer aqui. Aqui começa com a meia alça, tá bom? Eu venho aqui no fio, na continuação do fio, e faço 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, que é aquele ponto alto que começa toda a meia alça. Só que antes de eu concluir com essa meia alça, eu vou aqui na parte de trás. Não, peraí. Bem, então, só para vocês entenderem, aqui eu tenho a parte das costas do meu trabalho e aqui a parte da frente, tá bom? Aqui na parte da frente, se você fez o seu trabalho igual ao meu, se você deixou o seu trabalho igual ao meu, como eu sugeri, a sua última carreira da parte da frente começa com uma meia alça, tá bom? Então, é justamente a carreira que começa com a meia alça que tá faltando aqui na parte das costas. Eu venho aqui onde eu parei com o fio, vou fazer 3 correntes. Toda meia alça começa com 3 correntes que equivalem a um ponto alto, mas antes de eu fazer as 2 correntes para completar a meia alça, eu venho aqui na parte da frente do trabalho e na terceira corrente, contando de baixo para cima, eu faço um ponto baixíssimo. Agora sim, eu faço as 2 correntes para completar a meia alça e venho para a parte das costas. Na primeira alça livre, na parte das costas, eu faço o ponto picô. As nossas alças completas, as nossas alças inteiras, são formadas por 5 correntes. Eu vou fazer 2 correntes e vou substituir a terceira por um picô que eu vou fazer na parte da frente, tá? E o nosso trabalho vai ser dessa forma. A gente faz um picô numa alça de um lado, faz 2 correntes e vai para o outro lado fazer picô novamente, tá bom? Olhem só, fiz o picô. Vou fazer 2 correntes, agora eu venho pra cá pra frente, onde eu tenho as costas do trabalho. E vou fazer outro picô. 2 correntes. Vou pra onde fica aqui a frente do trabalho, onde as carreiras já estão concluídas, e vou fazer um picô. 2 correntes, volto pras costas e faço outro picô. E você vai fazendo isso aqui enquanto tiver a alça inteira, tá bom? Enquanto tiver a alça inteira, você vai fazendo isso aqui. 2 correntes. Só que no meu caso, agora, olhem só. Eu já cheguei aqui no fim da parte da frente. Aqui só tem uma meia alça. Quando você chegar no final da parte da frente, onde só vai ter uma meia alça, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui, ainda na parte das costas, bem nesse picô aqui mais próximo de onde está a agulha, e você vai fazer um ponto alto, no mesmo ponto onde você fez o picô, entretanto, você vai parar com 2 laçadas na agulha, dessa forma aqui. Aí sim, você vai lá para meia alça da parte da frente, e na terceira corrente, você vai entrar com a agulha, vai laçar o fio e vai fechar tudo de uma vez, dessa forma. Olhem só como ficou o nosso fechamento. Não dá nem para entender onde é que é a união da nossa carreira. Vou dar continuidade agora até eu chegar lá do outro lado, onde eu vou começar a união novamente. Entretanto, nesse percurso aqui, a gente também tem uma modificação. Como aqui eu estou saindo de um espaço entre as alças, olhem só. Eu estou aqui entre as 2 alças. Eu não estou saindo do topo de uma alça, eu estou saindo entre as 2 alças. Eu vou fazer apenas uma corrente e vou fazer um ponto baixo no topo da alça seguinte. A partir daqui, como agora eu vou do topo de uma alça para outra, eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. 3 correntes. 1, 2, 3. Um ponto baixo. 3 correntes. 1, 2, 3.
um ponto baixo. Vocês devem lembrar que quando eu mostrei a diferença que fica na parte de cima da nossa amostra com a parte de baixo, que eu falei que a parte de cima ficava maior porque tinha mais ponto, mas lá na frente a gente ia arrumar, então é justamente aqui que eu estou arrumando. 3 correntes, um ponto baixo. E a gente vai fazer isso aqui até chegar lá no marcador. Pronto, pessoal, olhem só. Tô fazendo aqui minha última alcinha de 3 correntes, fiz o ponto baixo, e aqui no nosso próximo picô já é o marcador. Então, eu vou entrar aqui no fechamento da alça da mesma maneira que a gente saiu do outro lado. E a gente saiu do outro lado com apenas uma corrente. Fiz uma corrente, vou entrar aqui no mesmo ponto, onde está o marcador, vou fazer um ponto alto, que eu vou parar com 2 laçadas na agulha, e agora, eu vou pegar o outro lado, olhem só, a outra alça, ok? Vou virar aqui pra dentro, tá, pessoal? Do mesmo jeito que fizemos lá do início, porque vocês precisam prestar atenção se as duas partes da frente estão viradas pro mesmo lado, tá bom? Aí, eu venho no topo da meia alça que inicia a carreira, entro com a agulha, olhem só, no topo da meia alça que inicia a carreira, entro com a agulha, laço o fio e fecho tudo junto. Eu tô com dificuldade aqui pra visualizar onde eu tô, tá, pessoal? Então, desculpem se eu desenquadrei em algum momento. Agora, eu recomeço o fechamento. Vou fazer 2 correntes, venho aqui pra primeira alça livre das costas e faço um picô. Duas correntes, vou pro outro lado, pra primeira alça livre, faço o picô. E aí, eu vou fechando aqui desse lado, da mesma maneira que eu fechei do outro, tá bom? Vamos lá até o finzinho da carreira. Chegamos aqui no finalzinho da carreira, fiz as 2 correntes, eu preciso encerrar a carreira com uma meia alça, então, eu vou entrar aqui no ponto baixo da base e vou fazer o ponto alto, que eu vou parar com 2 laçadas na agulha, e antes de fechar esse ponto alto, eu venho aqui na meia alça da parte da frente do trabalho, entro com a agulha na terceira corrente e fecho tudo junto. Olha só, fechando aqui o outro lado também. Então, agora, pessoal, é só a gente arrematar o fio. E começarmos a fazer a manga, olhem só. Então, vamos lá. Bem, pessoal, então tá aqui, olhem só, a cava do nosso braço. E eu vou mostrar pra vocês a maneira mais simples que tem de fazer uma manga mais comprida, que é você trabalhar de forma circular, saindo diretamente da cava do braço. Então, eu vou voltar aqui com o nosso fio, vou amarrar em qualquer canto, em qualquer pontinho aqui da abertura da cava. Eu vou fazer as primeiras carreiras dessa manga exatamente iguais ao que a gente fez aqui. Ponto rede intercalado com um ponto picô, tá bom? E a gente já começa com um ponto picô. Então, eu vou colocar aqui a agulha no mesmo ponto onde eu amarrei, vou subir com 3 correntes e vou fazer um ponto baixíssimo no mesmo lugar. Vou fazer agora as 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5... E aqui é um detalhe que vocês precisam prestar bastante atenção. Eu não vou dizer para vocês, pule tantos pontos e faça o ponto picô. Vocês, na verdade, vão deitar essas 5 correntes que vocês fizeram na abertura da sua cava, dessa forma aqui. E onde parar aqui a ponta da agulha, olhem só, onde parar a ponta da agulha, é onde vocês irão fazer o ponto picô. 3 correntes e um ponto baixíssimo no mesmo lugar. Novamente, 5 correntes. Deita. E onde parar, você faz o ponto picô. Por que que eu tô fazendo isso? Porque quando a gente faz aqui a abertura da cava, a gente já faz ela
4 dedinhos, mais ou menos, maior do que a gente realmente tem de circunferência do braço. Então, se eu encolher os pontinhos, essa manga ela vai ficar muito larga. E se eu esticar demais, ela pode ficar muito apertada. Então, quando eu faço do jeito que eu fiz aqui, deitando rente para ela ficar as duas linhas, a linha das 5 correntes e a linha da abertura da cava ficam paralelas, você tende a manter a circunferência da manga mais próxima possível da abertura da cava. Claro que se você de repente quiser uma manga um pouco mais apertada, você pode esticar um pouquinho mais. Se você quiser uma manga mais folgada, você pode encolher um pouquinho mais. O que você precisa fazer é ir sempre experimentando a peça para você entender se ela tá do jeito que você quer, ou se você quer mais folgada, ou se você quer mais apertada. Porém, tem uma ressalva. A quantidade de alcinhas que você vai fazer, quando eu falo de alcinhas, eu estou me referindo apenas àquelas de 5 correntes, tá? A quantidade de alcinhas que você vai fazer por toda a volta da abertura da cava precisa ser múltiplo de 3. Ou seja, você vai fazer de 3 em 3 alcinhas, tá bom? O tempo inteiro de 3 em 3 alcinhas, tá? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, enfim. Não importa a quantidade de alcinhas que você vai ter até o fim da carreira, mas precisa ser de 3 em 3. Se você chegar no fim da sua carreira e você não tiver uma quantidade múltipla de 3, tiver faltando uma alça ou sobrando 2, aí você vai dar uma ajeitadinha, fazer aquele truquezinho para dar uma ajeitadinha nas que você fez anteriormente para caber a que tá faltando ou para tirar a que tá sobrando, você decide. Então, eu vou dar continuidade fazendo isso aqui do jeito que eu mostrei, tá? Até o fim da carreira. Lembre-se, alças de 3 em 3. Bem, tô chegando aqui no finalzinho da carreira. Aqui a gente tem a primeira alça, o primeiro picô que eu fiz. E só para vocês terem como parâmetro, eu fiz aqui em volta da abertura da cava, esticando um pouquinho para caber, eu fiz 11 alças. Falta uma alça para eu encerrar a carreira e aí eu vou ter um total de 12 alças, que é uma quantidade múltipla de 3, tá bom? Mas aqui é só para vocês terem como parâmetro. Vocês precisam colocar a quantidade ideal para vocês, tá bom? Quando vocês forem fazer a última alça para encerrar a carreira, vocês irão fazer da seguinte forma: 2 correntes, 1, 2, e irão substituir as outras 3 alças por um ponto alto que vocês irão fazer no pezinho aqui do picô, tá bom? Dessa forma, a agulha já para no topo da alça, que é onde vocês já vão começar a próxima carreira. E vocês começam as próximas carreiras sempre com o picô. 3 correntes e um ponto baixíssimo que vocês vão fazer bem no início do ponto alto. Para que vocês não se percam na hora de fechar essa carreira, vocês podem colocar o marcador bem no pezinho aqui do picô, tá bom? E assim vocês dão continuidade. Lembrem-se, vocês sempre fecharão a última alça da forma que eu acabei de fazer, 2 correntes e um ponto alto, e vocês sempre começarão as carreiras com o picô. 3 correntes e um ponto baixíssimo, bem no comecinho do ponto alto da base, ok? Aqui você já sabe, a gente faz 5 correntes, vai para a próxima alça e na terceira corrente a gente faz um ponto picô. 5 correntes, vai para a próxima alça e na terceira corrente um ponto picô. E assim a gente segue carreira por carreira até a gente atingir o tamanho que a gente precisa. Eu vou adiantar o meu e volto já para mostrar para vocês até onde eu fiz. Pronto, pessoal, olhem só como está aqui o nosso trabalho. Só para vocês terem como parâmetro, eu vou explicar aqui o que foi que eu decidi aqui pela minha manga, tá? Eu fiz aqui 19 carreiras com o nosso ponto rede. O suficiente para eu chegar quando vestida, tá? Quando a peça no manequim, o suficiente para eu chegar
próximo dessa linha aqui, que foi onde a gente começou o nosso trabalho, tá bom? Então, era isso que eu queria com a minha manga, fazer esses pontos redes até eu chegar na mesma direção aqui de onde eu iniciei a minha peça. Mas essa explicação é apenas para que você tenha como parâmetro, você faz do jeito que você quiser, tá bom? Do jeito que você achar melhor, você faça a sua manga. Quiser fazer um pouco mais curtinha, ou um pouco mais comprida, ou de repente só a manga em ponto rede, enfim. Só que a partir de agora, como eu já cheguei no tamanho que eu queria, eu vou parar com o ponto rede, já não vou mais usar ele, e vou passar definitivamente aqui pro babadinho, pro ponto de leque, tá bom? Eu não vou dar tantas explicações desse ponto, porque eu já expliquei aqui um pouco sobre ele. Mas eu vou aqui agora, a gente vai trabalhar ele de forma circular, e eu quero que vocês prestem atenção. Então, daqui, de onde eu encerrei a carreira, eu já vou pro próximo leque e vou fazer os 8 pontos altos, tá bom? 8 pontos altos aqui. Vou para a próxima alça, vou fazer um ponto baixo, e como vocês devem lembrar, a gente faz uma alça aqui também. 3, 4, 5 correntes, vou para a próxima alça, faço um ponto baixo, aqui a gente não trabalha mais com picô, e aqui na próxima alça a gente faz novamente os 8 pontos altos, e a gente segue assim até o fim da carreira. Vamos lá. Pronto, olhem só, tô terminando aqui meu último leque, venho aqui na alça e faço um ponto baixo, e eu vou terminar aqui a carreira com mais uma alça. 2 correntes e um ponto alto que eu vou fazer aqui nesse primeiro ponto alto. Esse primeiro ponto alto aqui, pessoal, ele não faz parte do primeiro leque, tá? É o ponto alto que fechou a última alça da carreira anterior. Então, quando você for fazer o primeiro leque, lembre-se, são 8 pontos altos, mas esse aqui não conta. Então, aqui, ó, separo aqui esse ponto alto e aqui eu tenho 8, tá bom? Só para vocês não ficarem na dúvida. Encerrei aqui a carreira. Daqui mesmo de onde eu estou, eu volto a fazer os pontos altos com picôs. Venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto, 3 correntes, entro aqui no topo do ponto alto, faço um ponto baixo e já passo para o próximo ponto alto, repetir tudo de novo. Eu não vou focar, porque a gente já fez isso aqui, né? Então, vamos dar uma acelerada. Cheguei aqui no último ponto, vou fazer apenas o ponto alto, vou para a próxima alça, faço um ponto baixo e já passo aqui para o próximo leque e repetir tudo de novo até o fim da carreira. Cheguei aqui no último leque, fiz o ponto alto, venho aqui para o ponto alto que fechou a alça da carreira anterior, faço um ponto baixíssimo. Encerrei aqui a nossa primeira carreira e agora eu vou para a próxima carreira preparar para mais à frente receber novamente o nosso lequezinho, o nosso babadinho, tá? Vou subir aqui fazendo 3 correntes que equivalem a um ponto alto e mais 5 correntes que formarão uma alça, totalizando aqui 8 pontos altos. Vou pular aqui, pessoal, os 2 primeiros pontos altos e no terceiro eu vou fazer um ponto baixo, tá? Só que eu vou fazer um ponto baixo pegando o corpo do ponto alto e não o topo, entretanto, com a agulha entrando por trás. Um pouquinho diferente da nossa primeira carreira de babado que a gente fez para iniciar o nosso trabalho, tá bom? Dessa forma aqui, eu entro com a agulha por trás antes do ponto, passo com a ponta da agulha na frente do ponto, volto para trás, aqui eu laço o fio e faço um ponto baixo. 5 correntes, pulo os 2 primeiros pontos e no terceiro ponto eu repito a mesma coisa. 5 correntes. E agora eu faço um ponto alto no ponto baixo que separa os 2 leques. Vou repetir mais uma vez para não restar dúvida. 5 correntes. Pulo os 2 primeiros pontos altos e no terceiro eu faço um ponto baixo por trás. 5 correntes. Pulo os 2 primeiros pontos altos e no terceiro, um ponto baixo por trás. 5 correntes, um ponto alto sobre o ponto baixo e assim eu sigo até o fim da carreira. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, olhem só, fiz aqui a minha última alça. Falta uma alça aqui para eu fechar onde eu tenho aqui as 8 correntes.
Eu vou fazer aqui essa última alça da seguinte forma: 2 correntes e vou substituir as outras 3 por um ponto alto, que eu vou fazer na terceira corrente, contando de baixo para cima. 1, 2, 3. E aqui eu faço um ponto alto. Daqui mesmo, eu vou fazer mais uma carreira só de alças, tá? Só uma carreira com o ponto rede, sem o picô. Um ponto baixo aqui no mesmo lugar, 5 correntes. Vou para a próxima alça e faço um ponto baixo, 5 correntes. Vou para a próxima alça e faço um ponto baixo. E assim eu sigo até o fim da carreira. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, tá, pessoal? Resta apenas aqui uma alça a ser feita, e essa última alça a gente faz com 2 correntes e um ponto alto sobre o ponto baixo que iniciou essa carreira. Ficando dessa forma. Bem, pessoal, aqui o que a gente tem? A gente tem 2 carreiras que formam o leque e 2 carreiras de ponto rede, 2 carreiras de alças. A partir de agora, o que a gente vai fazer é repetir tudo de novo, repetir, 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 até que a nossa alça alcance o tamanho que a gente quer. E aí, a gente encerra a carreira com o babadinho, tá? Com as 2 carreiras de leque, para ficar mais bonitinho, tá bom? Então, daqui mesmo de onde eu estou, já passo para a próxima alça e começo o leque com 8 pontos altos, tá bom? Simples assim, é só você repetir. Se você não conseguir fazer só olhando o que você fez, você pode voltar ao vídeo e assistir novamente, tá? É tudo muito simples. Agora, eu vou dar continuidade à minha peça, à minha manga, e eu volto já para mostrar a minha peça com as 2 mangas já concluídas, tá bom? Faça do tamanho que você quiser. Vamos lá. Bem, pessoal, então, olhem só, assim está a minha manga, olhem só. Eu fiz aqui, para vocês terem como parâmetro, 4 carreiras com o leque, finalizando aqui com o picôzinho, tá bom? Mas, claro, vocês fazem do tamanho que vocês quiserem. O meu objetivo aqui foi atingir uma manga 3/4, eu atingi a manga 3/4 e parei aqui com 4 carreiras. Vocês podem fazer uma manga longa se vocês preferirem também, tá bom? Do jeito que vocês quiserem. Já fiz dos 2 lados. Então, agora o que a gente vai fazer é acertar o comprimento da peça. E o comprimento da peça também será feito aqui com os babadinhos do mesmo jeito que a gente fez na manga. A diferença é que aqui a gente vai trabalhar de ida e volta e não de forma circular como a gente fez na manga. Por isso, para não restar dúvidas, eu vou sempre mostrar para vocês o início e o fim da carreira, pelo menos nessas primeiras carreiras, enquanto a gente não começar a repetir, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como começa e como termina cada carreira. Mas aí, entre o começo e o fim da carreira, vocês fazem sozinhos, porque é só repetir o que a gente já fez. E, a princípio, o que a gente vai fazer é amarrar o fio no trabalho novamente, e esse fio precisa ser amarrado do lado avesso da peça. Como eu já expliquei, e eu vou repetir novamente, o lado direito, o lado de uso, o lado que vai ficar para fora quando a gente vestir, é esse lado em que os pontos picôs ficam ressaltadinhos assim para frente, tá bom? Ficam em relevo. Esse lado é o lado direito, o lado de uso. Então, eu vou virar aqui no lado avesso, venho bem no cantinho, bem no primeiro ponto, e aqui eu vou amarrar o fio novamente. E eu vou repetir aqui, pessoal, essas 2 primeiras carreiras que a gente faz do leque, tá? Já direto. Então, eu vou fazer aqui 3 correntes que equivalem a um ponto alto e mais 2 correntes de separação que irão formar uma meia alça. Vou fazer aqui um ponto baixo nessa primeira alcinha. Já venho para essa alça aqui, onde já tem os 8 pontos altos, e eu vou repetir 8 pontos altos. E eu vou seguir fazendo a mesma coisa, tá? Exatamente a mesma coisa que tá aqui embaixo, eu vou fazer aqui em cima. São 8 pontos altos, uma alça, 8 pontos altos, uma alça, até o fim da carreira. Cheguei aqui no último leque, venho aqui para a alcinha da base, vou fazer um ponto baixo, 2 correntes e vou terminar com uma meia alça. Vou fazer um ponto alto aqui na correntinha, onde já tem um ponto baixo na carreira anterior. Já tem um ponto alto e um ponto baixo na carreira anterior. Pronto, ficando dessa forma. Agora, a gente vira o trabalho e começa a carreira de picôs, tá? Daqui mesmo, da onde a gente tá, a gente já passa pro primeiro ponto alto e começa um ponto alto e um picô, um ponto alto e um picô, e segue do jeito que vocês já conhecem até o fim da carreira. Vamos lá.
Chegando aqui no finzinho da carreira, venho aqui na terceira corrente e faço um ponto baixo. Ponto baixo, um ponto baixíssimo, enfim. Vou fazer agora, pessoal, 8 correntes. As 3 primeiras equivalem a um ponto alto e as outras 5 são correntes de separação. Viro o trabalho, vou pular aqui os 2 primeiros pontos altos e vou fazer um ponto baixo no terceiro, só que nesse caso aqui, eu vou pegar pela minha frente, ou seja, vou entrar dessa forma aqui, tá bom? E aí, eu vou fazer o ponto baixo. Por quê? Porque nesse momento, eu estou do lado avesso da peça. E eu preciso que os picôs fiquem ouriçados para o lado direito, lado de uso. Se eu fizer o movimento de pegar o ponto por trás, igual eu fiz nas mangas, vai ficar com o efeito contrário, olhem só. Os picôzinhos precisam ficar virados para o mesmo lado, tá bom? Então, é por isso que a gente vai pegar dessa forma. 5 correntes, pula 2 pontos, um ponto baixo. 5 correntes, venho aqui para o ponto baixo, faço um ponto alto, e assim eu sigo até o final da carreira. Chegando aqui no finalzinho da carreira, fiz aqui o ponto baixo no terceiro ponto alto, vou pular 2 e vou fazer mais um ponto baixo, 5 correntes, e vou encerrar com um ponto alto, que eu vou fazer bem aqui no comecinho, olha só. Dessa forma. Vou fazer agora 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, mais 2 correntes de separação, virar e fazer uma meia alça, um ponto baixo aqui nessa alça, 5 correntes, um ponto baixo na alça seguinte e vou assim até o fim da carreira. Chegando aqui mais uma vez no finzinho da carreira, tô fazendo aqui as 5 correntes, venho nessa última alça de baixo, vou fazer um ponto baixo, 2 correntes, e aqui é o seguinte, a melhor coisa que você tem a fazer para você acertar o local é vir daqui para baixo, ó, de baixo para cima, contar 3 correntes, 1, 2, 3, e na terceira fazer um ponto alto. Dessa forma aqui, tá bom? Agora é hora da gente voltar a fazer o leque. Só que, na primeira carreira com leque, a gente começou com os leques inteiros, com os 8 pontos altos. Dessa vez, a gente vai começar com a metade do leque. Eu vou fazer 3 correntes que equivalem a um ponto alto. Vou virar o trabalho, ainda não é um ponto alto do leque, mas agora eu vou fazer nesse pequeno espaço aqui, nessa meia alça, 4 pontos altos, referente à metade do leque. O nosso leque inteiro tem 8 pontos altos, eu estou começando a carreira com 4 pontos altos. Dessa forma aqui. Lembrando que o primeiro ponto alto não faz parte do leque, tá bom? Venho aqui para a próxima alça, faço um ponto baixo, aqui você já conhece, 5 correntes. Vou para a próxima alça, um ponto baixo. Vou para a próxima alça, começo a fazer os leques inteiros com 8 pontos altos e sigo assim até o fim da carreira. Chegando aqui no finalzinho, fiz a última alça, agora eu vou fazer o meio leque que falta para eu encerrar a carreira do jeito que eu comecei. Eu venho aqui nessa meia alça e faço 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4. Para encerrar, eu venho aqui na terceira corrente, contando de baixo para cima, 1, 2, 3, e na terceira corrente eu faço um ponto alto. Ficando dessa forma, agora é hora de eu subir com 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, e começar a fazer os leques com picôs, tá? Exatamente igual ao que a gente já conhece, tá bom? E eu vou fazer isso aqui até o fim da carreira. Vou fazer nesses 4 pontos altos, depois eu passo para os leques que estão inteiros e sigo assim até o fim. Vamos lá. Chegamos aqui no fim da carreira novamente, fiz o ponto alto sobre o ponto baixo que separa os leques, vou fazer 5 correntes, vou pular os 2 primeiros pontos altos e no terceiro vou fazer um ponto baixo. Agora, para encerrar a carreira, são 2 correntes e um ponto alto que eu vou fazer aqui bem no topo das 3 correntes que a gente subiu a carreira anterior. Ficando dessa forma aqui.
Agora, a gente vai para a última carreira de alça, tá? Antes da gente começar a fazer os leques novamente. Então, eu venho aqui sobre o ponto alto e vou fazer um ponto baixo. E aqui eu recomeço 5 correntes, um ponto baixo na próxima alça, 5 correntes, um ponto baixo na próxima alça, e assim eu sigo até o fim da carreira. Chegando aqui novamente no finalzinho da carreira, resta aqui na base apenas a meia alça, tá? Isso aqui é uma meia alça. Vou fazer as 5 correntes, vou pular as 2 primeiras correntes e na terceira vou fazer um ponto baixo. Bem, pessoal, agora a gente volta a fazer os leques. E como na carreira anterior de leque a gente começou com a metade de um leque, agora a gente volta a fazer um leque inteiro, exatamente como a gente fez aqui a princípio. Ou seja, a gente vai começar a repetir tudo de novo, tá bom? Tudo de novo. Só vou mostrar aqui o comecinho para vocês verem como vai ser tudo igual antes de deixar vocês fazendo sozinhos. Vou começar aqui fazendo 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, e mais 2 correntes de separação, que são uma meia alça. Vou virar o trabalho, faço um ponto baixo na primeira alça, e na próxima alça eu já faço os 8 pontos altos, exatamente da mesma maneira que eu fiz ali na primeira carreira de leques dessa parte de baixo da peça. E aí, pessoal, é só eu repetir tudo de novo, tudo. Bia, eu não lembro. Pessoal, volte o vídeo até o momento em que eu começo a fazer essa parte de baixo e repita tudo novamente, tá? Tudo novamente, até você atingir o comprimento que você quer para a peça de vocês, tá bom? Aí, a última carreira trabalhada, vocês fazem igual vocês fizeram na manga, deixar com a carreirinha de picô por último, porque aí ela já vai servir como acabamento da base, tá bom? Então, eu vou avançar aqui o meu, você avança o seu aí, e a gente volta já para mostrar como está o nosso trabalho. Já estamos fazendo aqui os picôs sobre a meia alça do fim da carreira, e agora, depois do quarto picô, para encerrar, eu venho aqui nas correntinhas que eu subi a carreira anterior e vou fazer um ponto alto, encerrando a carreira. Agora é hora da gente fazer aquelas 2 carreiras de alças para poder, mais à frente, na terceira carreira, voltar a fazer os leques. Eu vou começar aqui fazendo 3 correntes que equivalem a um ponto alto e apenas 2 correntes. É como se eu estivesse começando como uma meia alça, tá bom? Eu vou pular esse primeiro ponto alto e no segundo ponto alto eu vou fazer um ponto baixo. Pegando sempre, olhem só, entrando com a agulha de frente para trás antes do ponto, voltando depois do ponto. O movimento que você vai fazer nessa parte de baixo da peça vai ser sempre esse, tá? E aqui eu vou fazer um ponto baixo. 5 correntes. Aí, eu venho sobre o ponto baixo e vou fazer um ponto alto. Ficando dessa forma aqui, esse início, onde a gente trabalha sobre o meio leque, tá bom? Agora, a gente segue. Segue do jeito que vocês já conhecem, 5 correntes e um ponto baixo, até a gente chegar no finzinho da carreira, tá bom? Vamos lá. Bem, pessoal, então assim está ficando o nosso trabalho. Já cheguei no comprimento que eu quero. Só para vocês terem como parâmetro, eu fiz, quando eu comecei a trabalhar apenas a parte de baixo, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de leques, mas você vai fazer quantas for necessárias para você ter o tamanho que você quer para sua peça, tá bom? A partir do momento que você chegar no tamanho que você quer, é hora da gente começar a fazer o acabamento na abertura da peça, ok? Então, eu venho aqui, onde ficou o meu último pontinho. Observe que eu não arrematei o fio, e é daqui que eu vou continuar. E eu já começo fazendo uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto onde eu fiz aqui o ponto baixo que encerrou a última carreira que eu trabalhei. Aqui eu tenho os pontos na lateral, os pontos todos no sentido horizontal, tá bom? Eu venho aqui na primeira carreira, onde eu tenho um ponto alto, e vou fazer sobre esse ponto alto 2 pontos baixos. Aqui eu tenho um ponto baixo, que ele, olhem só,
ele representa essa carreira bem aqui. Aqui já é outra carreira. Nesse ponto baixo, eu vou fazer outro ponto baixo. Mais uma vez, eu tenho um ponto alto, que é de uma outra carreira. Vou fazer 2 pontos baixos. Aqui eu tenho um ponto alto que é daquele meio leque, do leque que começou pela metade, aquela carreirinha com picô. Vou fazer 2 pontos baixos. Venho aqui para a primeira carreira do leque, mais 2 pontos baixos. Aqui, mais um ponto alto, uma nova carreira, faço 2 pontos baixos. Novamente, ponto alto, novamente 2 pontos baixos. Aqui eu tenho o leque completo. Nesse caso aqui, o leque completo, ele encerra com um ponto baixo aqui, a primeira carreira do leque. Então, é nesse ponto baixo, eu vou fazer mais um ponto baixo. Quando o leque estava pela metade, eu fiz direto. 2 pontos baixos, 2 pontos baixos, na primeira e na segunda carreira. Aqui, como o leque está inteiro, eu faço apenas um ponto baixo sobre o ponto baixo que encerra a carreira do leque. E no ponto seguinte, eu faço mais 2 pontos baixos. Aqui, novamente, eu tenho um ponto baixo dessa carreira. Novamente, eu faço um ponto baixo. Aqui, eu tenho um ponto alto e eu faço 2 pontos baixos. Então, o que é isso aqui que eu quero explicar para vocês? Onde a carreira encerra com ponto alto, você vai fazer 2 pontos baixos. Onde a carreira encerra com ponto baixo, você vai fazer um ponto baixo, tá bom? Aqui, por exemplo, novamente eu tenho o leque pela metade. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Olhem só, o leque pela metade, ele encerra com pontos altos nas duas carreiras. Então, eu faço 2 pontos baixos aqui e 2 pontos baixos aqui também. E eu sigo dessa forma, tá bom? Aqui, mais embaixo eu já tenho o leque inteiro. O leque inteiro, ele encerra aqui. A carreira com o picô, ele encerra com um ponto baixo. E a carreira com os 8 pontos altos seguidos, ele encerra com um ponto alto. Então, é só isso que vocês precisam entender, tá bom? Na hora de distribuir os pontos baixos. Por quê? Porque vocês precisam colocar certinho, tanto de um lado quanto do outro, tá bom? Só que aí tem um detalhe, se você tem um ponto muito alongado e você perceber que só 2 pontos baixos, onde tem ponto alto, não é suficiente para você, se você perceber que o seu trabalho está encolhendo porque só 2 pontos baixos não é o suficiente porque você tem um ponto alto muito alongado, você pode colocar 3, não tem problema nenhum, tá? Só preste atenção para não ficar godê. E outra coisa, se você achar que é necessário colocar 3 porque você tem um ponto muito alongado, mantenha esses 3, tá? Principalmente porque se você colocar mais ponto de um lado do que do outro, o seu trabalho pode ficar visivelmente torto, tá bom? Então, tome cuidado nisso. E aí, você vai seguindo até você chegar nesse cantinho bem aqui, que inclusive eu vou colocar 2 marcadores. Olha só. Eu venho aqui, bem no finzinho da carreira, onde a gente tem aquela linha que a gente fez com 3 correntes, olhem só, para começar a desenhar o decote, eu venho aqui bem no início dessa linha com 3 correntes e vou colocar o marcador. A gente vai seguir até chegar nele, tá? Quando a gente chegar nele, a gente volta, mas eu vou aproveitar e vou fazer logo a mesma coisa, a mesma marcação do outro lado. Venho na mesma direção e aqui, bem no início, eu coloco o marcador também, tá bom? Vamos lá. Tô chegando aqui próximo ao marcador, vou fazer aqui os 2 últimos pontos baixos na carreira, onde tem o ponto alto. Cheguei aqui no ponto onde está o marcador, eu vou tirar ele daqui e vou fazer onde ele estava uma curva. Como é que a gente faz essa curva? A gente faz colocando 3 pontos baixos juntos. O primeiro ponto baixo é o último ponto desse lado em que a gente está vindo. O segundo ponto baixo é exatamente o ponto de curva, inclusive eu vou voltar com o marcador para ele, para na próxima carreira eu saber que ele que é a curvinha. E o terceiro ponto baixo é o primeiro ponto para onde eu estou indo, tá bom?
Agora, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Essa parte do decote, a gente tem os pontos de diversas formas. E para cada uma dessas formas, a gente vai distribuir os pontos baixos de uma maneira diferente. Por exemplo, aqui na parte reta do decote, onde a gente fez 3 correntes, a gente tem uma maneira de distribuir esses pontos. Bem aqui na frente, a gente tem a diminuição, tá? Que a gente fez para chegar na largura que a gente queria da alça. Um pouco mais na frente, a gente tem a alça de forma reta, quando a gente já atingiu a largura que a gente queria. E aqui atrás, a gente volta a ter as correntinhas, tá? As 3 correntinhas, que deixam o ponto rei do tamanho normal. E aqui do outro lado, a gente já repete tudo de novo, tá? Prestem atenção no que eu vou explicar para vocês. Nessa parte aqui, onde a gente tem as 3 correntinhas, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto. Então, aqui a gente tem 3 correntes, a gente vai fazer 3 pontos baixos. Aqui a gente tem um ponto baixo, a gente faz outro ponto baixo. 3 correntes, 3 pontos baixos. Um ponto baixo, outro ponto baixo. E a gente segue assim até a gente chegar naquela parte onde a gente começou a fazer diminuições para alcançar a largura que a gente queria para nossa alça, tá bom? Para fechar o nosso ombro. Olhem só. Cheguei aqui. Aqui a gente observa que o ponto ele acaba ficando mais alongado. Vou fazer um ponto baixo bem aqui, no último ponto baixo, antes de chegar nessa parte. E agora eu vou fazer 3 pontos baixos novamente nele. 1, 2, 3. E aí, eu já passo pro outro e repito. 1, 2, 3. Novamente. 1, 2, 3. E eu sigo assim, de 3 em 3 nessa parte, até eu chegar lá na largura do ombro, que é onde a gente começa a fazer o trabalho de forma reta novamente. Aqui a gente tá trabalhando nas diminuições, tá bom? Olhem só, tô chegando aqui próximo. 3. Daqui em diante, a gente começou de forma reta, olhem só. Aqui a gente já percebe que as carreiras estão da seguinte forma. Ora começa com uma alça inteira, ora começa com uma meia alça, aí depois a alça inteira, enfim. É o indicativo que aqui está reto. Então, a gente volta a fazer o seguinte. Na carreira que começa com um ponto baixo, a gente faz um ponto baixo. Na carreira que começa com um ponto alto, a gente faz 2 pontos baixos, do jeito que a gente estava fazendo lá na abertura. Um ponto baixo, outro ponto baixo. Um ponto alto, 2 pontos baixos. E a gente vai seguir assim até a gente chegar nas costas. Quando a gente chegar nas costas, a gente vai encontrar as correntinhas da mesma maneira que do decote, tá? Da abertura da parte reta do decote. Você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui, tá? Um ponto para cada ponto. E aí, do outro lado, você faz exatamente o que você fez desse primeiro lado. Então, você vai dar continuidade, fazendo tudo que você já aprendeu aqui. Quando chegar aqui do outro lado, não esqueça de fazer os 3 pontos baixos onde está o marcador e desce aqui até o finzinho da carreira. Quando a gente chegar aqui do outro lado, a gente volta. Estamos chegando aqui no finzinho da carreira. Vou fazer aqui os 2 pontos baixos no último ponto alto que eu tenho na lateral. E para encerrar, eu vou fazer um ponto baixo nesse ponto baixo que dá início aqui à última carreira aqui do picô, tá bom? Então, assim, a gente encerra a nossa primeira carreira do decote, em que a gente deu a volta no trabalho, só fazendo pontos baixos. Agora, a gente vai para a segunda carreira. Vou virar aqui o trabalho e vou fazer aqui pontos baixos sobre pontos baixos, tá? Olhem só, venho no primeiro ponto baixo e faço um ponto baixo. No segundo, faço outro ponto baixo. No terceiro, mais um ponto baixo. E eu vou fazendo aqui pontos baixos sobre pontos baixos até eu chegar lá no marcador, tá bom? Vamos lá. Tô chegando aqui no finzinho, tá? No finzinho da nossa abertura, chegando próximo do marcador. Vou tirar o marcador daqui. E onde ele estava, eu vou fazer apenas um ponto baixo. Encerrando assim
a abertura, a primeira abertura da peça, onde eu fiz a segunda carreira só com pontos baixos novamente. Agora, eu vou passar a segunda carreira sobre o decote, tá? Todo o contorno do pescoço até eu chegar no próximo marcador. E até eu chegar no próximo marcador, eu vou fazer apenas alças, tá? Apenas alças. Eu vou começar fazendo uma meia alça. Então, aqui são 3 correntes que equivalem a um ponto alto, mais 2 correntes de separação. E vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto baixo aqui do decote. Vou começar agora com as alças inteiras. Vou fazer 5 correntes. Pulo 3 pontos da base e no quarto ponto eu faço um ponto baixo. 5 correntes. Pulo 3 pontos e no quarto ponto um ponto baixo. 5 correntes. Pulo 3 pontos e no quarto ponto um ponto baixo. E assim você vai seguir até você chegar lá próximo do decote. Só que aqui, pessoal, tem um detalhe. É necessário que você trabalhe uma quantidade ímpar de alças inteiras, tá bom? Quando eu falo alças inteiras, eu não estou me referindo a essa meia alça que começa e nem a meia alça que irá terminar a carreira, tá bom? Apenas as alças inteiras. Você precisa ter uma quantidade ímpar de alça inteira para que a nossa próxima carreira, que é a carreira final, dê certo, tá bom? Então, você pode fazer a quantidade de alças que você quiser, entretanto, precisa ser uma quantidade ímpar. Dessa vez, você não precisa considerar de 3 em 3, só precisa ser uma quantidade ímpar, tá bom? Então, se você chegar no fim da carreira e você perceber que você não tem uma quantidade ímpar de alças inteiras, você dá um jeitinho aí de encolher um pouquinho ou de alongar um pouquinho, não vai ter problema nenhum, para que você tire ou que você coloque mais uma alça, o que for mais prático para você. Tá bom? Então, vamos assim até o fim da carreira. Tô fazendo aqui a minha última alcinha. Só para vocês terem como parâmetro, eu fiz 33 alcinhas, inclusive eu tive que encolher alguns pontinhos para que coubesse a 33ª alça, para que eu tivesse uma quantidade ímpar de alças inteiras, tá bom? Então, aqui depois da última alça, eu vou finalizar fazendo 2 correntes, e eu poderia aqui fazer um ponto alto para encerrar a carreira. Mas, como eu vou continuar aqui fazendo pontos baixos, eu vou fazer aqui mais 3 correntes. E onde está aqui o marcador, eu vou fazer um ponto baixo também. E eu vou seguir aqui na abertura, a gente está do outro lado da abertura, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo, tá bom? Lembrando que eu encerrei aqui com 5 correntes, mas aqui é como se fosse 2 correntinhas e um ponto alto, tá? É como se eu estivesse encerrando da mesma forma que eu comecei com uma meia alça, ok? Então, eu vou seguir até o fim da carreira e daqui a pouco a gente volta. Estou encerrando aqui a segunda carreira do acabamento. Olhem só. E agora, a gente vai para a última carreira. Vou virar o trabalho, vou fazer aqui um ponto baixo sobre o primeiro ponto baixo, 3 correntes, 1, 2, 3, e vou fazer um ponto baixíssimo aqui no topo do ponto baixo que eu acabei de fazer, formando assim um picô. Vou para o próximo ponto, vou fazer o primeiro ponto baixo. Vou para o próximo ponto, vou fazer o segundo ponto baixo. Vou para o próximo ponto e vou fazer o terceiro ponto baixo. No terceiro ponto baixo, eu repito o picô. 3 correntes e um ponto baixíssimo no topo do último ponto baixo que eu fiz. Novamente, primeiro ponto baixo, o segundo ponto baixo e o terceiro ponto baixo. Agora, eu faço o picô. O primeiro ponto baixo, o segundo ponto baixo, o terceiro ponto baixo e o picô. E vocês irão repetir isso aqui até chegar lá próximo às alças, tá bom? Se você quiser os picôs mais próximos um do outro, você pode fazer 2 pontos baixos e o picô sobre o ponto baixo, tá bom? Do jeito que você preferir. Então, vamos lá até a gente chegar aqui em cima.
Tô chegando aqui próximo à meia alça, fiz aqui um picô e vou continuar fazendo os pontos baixos. Aqui é o seguinte, pessoal, pode ser que o seu trabalho não esteja exatamente igual ao meu, não tem problema nenhum. O que você precisa saber é que você vai continuar trabalhando até chegar na terceira corrente da meia alça, tá bom? Você vai continuar fazendo os pontos baixos e os picôs até chegar na terceira corrente da meia alça. Eu, por exemplo, fiz aqui o picô, tô fazendo aqui agora o terceiro ponto baixo, vou repetir um picô sobre ele. E agora eu entro aqui na meia alça e faço o primeiro ponto baixo, o segundo ponto baixo, e o terceiro ponto baixo eu já faço introduzindo a agulha na terceira corrente. E aí, eu vou aproveitar e fazer também o picôzinho nele. Agora é hora de eu começar a trabalhar aqui nas alças. E nas alças, a gente vai repetir a carreira em que a gente faz pontos altos e picôs, tá bom? Só que a gente vai fazer apenas 5 pontos altos com 4 picôs, tá? Então, eu vou entrar aqui na primeira alça, vou fazer o primeiro ponto alto e o primeiro picô. Lembrando que esse picô aqui, ele é feito com 3 correntes e um ponto baixo no topo do ponto alto, para que ele fique espaçado, tá? Aí, eu vou fazer o segundo ponto alto e o segundo picô. O terceiro ponto alto e o terceiro picô. O quarto ponto alto e o quarto e o último picô. Agora, eu faço o quinto ponto alto, vou na próxima alça e faço um ponto baixo. Ficando dessa forma. Daqui, eu passo para a próxima alça e faço tudo de novo e vou dar continuidade até eu chegar lá do outro lado, tá bom? Até a última alça. Vamos lá. Chegando aqui, olhem só, no finzinho da carreira, na nossa última meia alça, venho aqui na terceira corrente e vou fazer um ponto baixo. E agora é hora de eu fazer os pontos baixos com picô aqui na outra lateral. Então, eu já vou começar aqui fazendo 3 correntes e fazendo um ponto baixíssimo no mesmo ponto. E vou descer aqui fazendo os pontos baixos. Como eu falei, pode ser que o trabalho de vocês não esteja igual ao meu. Você só precisa entender o que você precisa fazer, tá bom? E aí, eu vou seguir até o fim da carreira. Quando eu chegar no fim da carreira, eu vou arrematar o nosso trabalho. Bem, pessoal, então, olhem só aqui o nosso trabalho depois de todo o acabamento concluído. Aqui eu fiz um cordão simples, tá? Com 3 cabos fazendo correntinhas, até eu ter o suficiente para amarrar. O tamanho também vai de acordo com a circunferência que você precisa. Aqui na parte de cima, eu costurei cochete, não sei se vocês conseguem ver. Se vocês preferirem usar botões, fiquem à vontade, tá bom? Vocês podem colocar botões da maneira que vocês quiserem. Enfim, então esse aqui é o nosso trabalho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.